Quanto que a Petrobras deve distribuir na forma de dividendos para os seus acionistas referente a este quarto trimestre de 2024 e vamos tentar entender também quanto que a empresa vai pagar nos próximos 5 anos. E aqui a gente vai falar de dividendos regulares e extraordinários. Eu quero começar com uma informação que eu não estou vendo ninguém falar a respeito, que é com relação a este provento que ela já anunciou do terceiro trimestre deste ano. E observe que no próprio site de relacionamento com os investidores, a empresa coloca que o valor a ser pago está a definir e vai ser definido se vai ser JCP ou dividendos mesmo até o dia 12 de dezembro deste ano. Mas se a gente for para o próprio comunicado, tem falando que é um dividendo intercalar no valor de R$ 1,32, quase R$ 1,33 por ação, o que seria líquido de impostos. Mas, como estamos falando da Petrobras, eu não duvido nada que ela possa colocar uma parte desse provento como JCP e aí vai ter que tirar um valorzinho ali de 15%. Só para lembrar para vocês, a Datacom desse provento de R$ 1,32 líquido de impostos, mas que pode ser menos, né? Se ela decidir aí que alguma parte vai ser JCP, é dia 23 de dezembro de 2024. A metade vai ser paga em fevereiro e a outra metade em março de 2025. A Petrobras já pagou aqui para os seus acionistas, já anunciou, na verdade, R$ 3,27. Aqui já está incluso esse R$ 1,32, que eu estou considerando líquido, mas pode ser que venha algum JCP, como a gente viu no próprio site de RI da empresa. Acontece o seguinte, a gente projeta que a Petro vai pagar R$ 3,92 para todo o ano de 2024, líquido de impostos, o que restaria apenas 65 centavos por ação para ser distribuído referente ao quarto tri de 2024. Essa projeção aqui é muito fraca, pessoal. Sinceramente, eu acredito que nesse próximo quarto trimestre, a Petro deve pagar pelo menos R$ 1 por ação. E eu falo isso porque observe que nos últimos trimestres, a Petro tem tido um fluxo de caixa livre acima dos 30 bilhões de reais. No quarto trimestre de 2023 também foi quase 40 bi, na verdade, aqui. No primeiro tri, 32 bilhões. Se a gente for para o segundo e terceiro trimestre aqui, observe que o fluxo de caixa livre também ficou acima dos 30 bilhões de reais. Então, sinceramente, eu não vejo por que a Petro vai, nesse quarto trimestre, apresentar um fluxo de caixa livre abaixo dos 30 bi. Então, supondo que ela vai reportar minimamente esses 30 bilhões de fluxo de caixa livre, multiplicando isso por 0,45, que é o payout que a empresa paga em cima desse fluxo de caixa livre, vai dar 13,5 bilhões de reais e dividindo pela quantidade de ações, que também está nessa faixa dos 13 bi, vai dar ali R$ 1,03 por ação. Bom, isso é bruto, né? Pode ser que uma parte seja JCP. Se tudo for JCP, na pior das hipóteses, a gente teria ali um provento na faixa de 88 centavos por ação. Bem maior do que essa expectativa aqui da minha planilha de apenas 65 centavos, considerando que ela reportaria esse fluxo de caixa livre de apenas 25 bilhões de reais. E só para a gente ter uma noção aqui de como ela procede com esse dividendo do quarto trimestre, observe que o regular, esse aqui do meio, e a data de divulgação foi em março. A Datacom foi em abril e o pagamento aconteceu em junho do ano seguinte. A gente está falando do ano fiscal 2023 e tudo isso aconteceu aqui, divulgação, Datacom e data de pagamento, no ano seguinte, em 2024. Também teve os dividendos extraordinários. Sinceramente, eu não acredito que para esse ano de 2024 a Petro divulgue algum extraordinário, já que ela fez isso ali no começo do ano, né, digamos assim. Então eu acho que o próximo dividendo extraordinário deve ficar para o ano seguinte. E sobre dividendos extraordinários, aproveitar que a gente já citou sobre esse tema, falar sobre ele. Em agosto desse ano de 2024, a Petro utilizou uma parte da reserva de remuneração para pagar dividendos ordinários. Observe que 6,4 bilhões da reserva de remuneração do capital foi utilizado para completar o dividendo regular do segundo trimestre, resultando em um saldo remanescente de 15,5 bilhões de reais que pode ser distribuído na forma de dividendos no começo de 2025. Se a Petro pagasse tudo na forma de dividendos, a gente teria 15,5 bilhões dividido por 13,044, que é o número de ações,
daria ali quase R$ 1,20 por ação nesse pagamento extraordinário. Dividindo pela cotação atual e multiplicando por 100, a gente teria um yield de dividendo extraordinário de 3%. Agora, falando sobre os próximos 5 anos, a Petro divulgou esse comunicado aqui, falando sobre o seu plano de negócios de 2025 a 2029, e o que nos interessa aqui, claro que tudo nos interessa, mas dando foco aqui nos dividendos, a empresa escreve que a projeção de dividendos ordinários com faixa que começa em 45 bilhões de dólares, ou seja, pode ser algo maior do que os 45 bilhões de dividendos ordinários para os próximos 5 anos e flexibilidade para pagamentos de extraordinários de até 10 bilhões de dólares. Aí sim, pode ser algo menor do que esses 10 bilhões. Se a gente olhar a cotação do dólar hoje, na faixa aqui de R$ 5,77, vamos fazer uma pequena conta, multiplicar essa cotação do dólar por 45 bilhões de dólares, daria ali quase 260 bilhões de reais. Se a gente pegar esse valor e dividir pela quantidade de papéis da Petrobras, vai dar ali quase R$ 20 por ação na forma de dividendos ordinários para os próximos 5 anos. Isso seria um yield na cotação hoje de R$ 37,80, multiplicando aqui por 100, um dividend yield de 52,66%. Praticamente, se a empresa não valorizasse nada, ela estaria cotada ali R$ 37,80 menos R$ 19,90, ela estaria cotada daqui a 5 anos em R$ 17,90, porque a gente sabe que a cada dividendo que a empresa reporta e paga, passa a data com, na verdade, vai descontar do valor da ação esse provento. É claro que isso é uma situação hipotética e extrema, né? Normalmente, ações de boas empresas, elas voltam a se valorizar depois que passa a data com ali dos dividendos. Isso porque a empresa continua gerando valor e tem mais proventos para pagar no futuro, né? Elas estão ali normalmente precificadas no infinito, digamos assim. Precificadas no sentido de que elas vão continuar existindo sempre, então sempre crescendo, muitas vezes crescendo, na verdade, e sempre pagando proventos. Então elas, dificilmente daqui a 5 anos, você vai ver a Petro a R$ 17,90, se tudo continuar dessa forma, né? Dólar alto, o petróleo aí na faixa de pelo menos 70 dólares o barril, enfim. E para os dividendos extraordinários, esses 10 bilhões de dólares aqui, lembrando que isso pode ser menos, né? Porque a empresa está falando que é até 10 bi. E lembrando também que esses 45 que a gente acabou de fazer a conta podem ser mais. Multiplicando 10 bilhões pela cotação atual do dólar, vai dar 57,7 bilhões de reais, que dividido pela quantidade de papéis, daria ali R$ 4,42 por ação. Dividindo pela cotação atual de PETR4, a gente teria ali, multiplicando por 100, 11,7% de dividend yield para os próximos 5 anos, somente de dividendos extraordinários. Se a gente somar aqui com 52% de dividendo ordinário, daria um total ali de 63,7% de dividend yield, um retorno para as ações PETR4 de mais de 60% somente em pagamentos de dividendos, fora a possível valorização. E o preço teto projetivo para a Petro, então, estaria nessa faixa de R$ 39,15, considerando que ela vai pagar um dividendo de R$ 3,92 nesse ano de 2024, que sinceramente eu acredito que isso aqui vai superar os R$ 4,00. Seria um yield de mais de 10%, a gente exige 10%, preço teto de R$ 39,00, margem de segurança de 3,60%. Para 2025, a gente tem projeções aqui bem pouco otimistas para o fluxo de caixa livre, né, de apenas 115 bilhões de reais. Eu sinceramente acredito que vai superar essa marca aqui nessas cotações atuais de dólar, como a empresa está crescendo também, ela continua crescendo. Enfim, o dividendo por ação de apenas R$ 3,77 para 2025, não sei, acho que supera também os R$ 4,00 aqui tranquilamente. Mas de qualquer forma, o dividend yield ficaria um pouco abaixo dos 10%, a gente exige 10%, o preço teto seria de R$ 37,70. Está ali R$ 37,80, um pouquinho acima, por isso que a margem de segurança 2025 está negativa por 0,30%. Se a gente considerar esses dividendos de R$ 20,00 ordinário e R$ 4,00 extraordinário para os próximos 5 anos, divididos por 5, a gente teria ali um dividendo por ação de R$ 4,80. Isso poderia ser bruto, então multiplica aqui, vamos supor que tudo seja JCP.
ainda teria um dividendo líquido de R$ 4,08 em uma perspectiva assim bem tranquila, divulgada pela própria empresa. Então, se a gente quisesse fazer um preço teto projetivo considerando esses pagamentos, possíveis pagamentos de R$ 4,08 por ano para os próximos 5 anos, a gente teria ali um preço teto na faixa de R$ 40,80. A margem de segurança seria de quase 8% nessas cotações atuais de R$ 37,80 de PET-R4. E se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, considere também se inscrever no canal se você investe visando dividendos igual a mim, e também, quem sabe, apoiar o projeto Dividendo Complementar se você gosta do que a gente está fazendo aqui no YouTube. Custa apenas R$ 4,99. Você vai estar ajudando bastante o nosso projeto Dividendo Complementar, tendo muitos benefícios, inclusive vídeos exclusivos, que eu já fiz 3, eu sei que é pouco, mas eu pretendo fazer mais. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo.